A missão constitucional das Forças Armadas, ela diz respeito à defesa do Estado brasileiro, defesa das fronteiras, garantia da lei e da ordem, existem várias dimensões da atuação militar. Nenhuma delas é ligada diretamente a governos específicos, nenhuma delas pressupõe atividade de natureza político-partidária. Eu sei que é difícil abstrair nesse sentido, mas as Forças Armadas deveriam ser uma instituição de Estado e não de governo. Se o presidente Bolsonaro, ao nomear, como a professora Vera pontuou, um candidato a vice em 2018 que era oriundo das Forças Armadas, inclusive general Milton Mourão, hoje senador, ou seja, foi para a política desabridamente, ele foi a pessoa punida lá em 2015 por usar o palanque militar intracorporação para falar mal da então presidente Dilma Rousseff. Ele foi punido por isso em 2015. Então, na hora em que o presidente Bolsonaro pega como seu vice, que vira vice de fato, uma figura que já tinha se politizado até precocemente dentro desse processo, na hora em que o Bolsonaro coloca 6 mil militares em cargos civis, na hora em que o Bolsonaro coloca vários ministros, inclusive ministros de pastas técnicas específicas, como o Ministério da Saúde, né, colocam militares nessas pastas. Na hora em que o Bolsonaro, dando sequência, inclusive, a um processo iniciado no governo Temer, mantém um militar à frente do Ministério da Defesa, o que rompe também o pressuposto constitucional do Ministério da Defesa como controle civil da Casa Militar. Então, tudo isso somado mostra que falar em leniência é pouco, tratar os militares como uma instituição vítima dessa politização, uma empreitada bolsonarista, me parece equivocado. Os militares foram, em muitos sentidos, cúmplices desse processo. Eles não foram lenientes simplesmente, porque a leniência dá uma certa ideia de descaso, de deixar passar, de condescendência, mas não foi bem isso. A instituição Forças Armadas, obviamente, não pode se responsabilizar pelo que cada militar fez, pelo que Pazuello fez à frente da pasta da saúde, que foi um desastre completo, pelo que, né, Augusto Heleno fez à frente do GSI, né, também um desastre, pelo que Mauro Cid e o pai dele fazem, mas, ao mesmo tempo, ao terem se posicionado sobre tantas coisas ao longo do governo Bolsonaro, inclusive celebração do 31 de março, né, inclusive celebração golpista ao longo dos anos Bolsonaro, e tendo se omitido com relação a tantas outras coisas, isso não deixa muita margem para que a gente chame as Forças Armadas de uma instituição vítima desse processo. Agora, o que é fundamental, eu acho que o Josias pontua bem, é que as Forças Armadas, a essa altura do campeonato, elas têm que retomar o controle da própria narrativa. Porque, diante do silêncio das Forças Armadas, frente a tudo que está acontecendo, tem que esperar decisão judicial, não tem que esperar o processo correr. Era hora das Forças Armadas terem se colocado de maneira muito enfática com relação à defesa da Constituição, à defesa da democracia, ao repúdio ao que aconteceu no 8 de janeiro, ao repúdio às figuras que já comprovadamente cometeram crimes enquanto vestiam farda. Então, eu acho que tudo isso a gente ainda está à espera disso. Tudo isso coloca as Forças Armadas numa posição muito delicada. E aí o Josias tem toda a razão. Ao longo da história, a maneira como presidentes domaram a corporação militar, inclusive para evitar golpes ou tentativas de golpes, foi por meio do dinheiro. Em 54, Getúlio Vargas tenta fazer uma renovação das Forças Armadas para evitar o golpe. Em 45, né, na época que o Getúlio estava de saída do governo, fim da Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Pega investimentos para renovar as Forças Armadas para evitar, né, uma retirada brusca do poder. Então a gente vê ao longo da história essa troca, né, entre dinheiro e docilidade da corporação. Isso é muito problemático. O presidente Lula, que aliás sempre gozou da antipatia de grande parte da corporação militar, enquanto foi presidente, ele só conseguiu manter as Forças Armadas a seu lado
porque ele deu muito dinheiro, muito investimento, muita modernização, expandiu, né, a tecnologia dos militares, caças, lembra da compra dos caças, que depois foi uma novela que ficou até o governo Dilma. Então, o presidente Lula já sabe lidar com isso. O problema é que os militares, eu acho que entenderam muito bem que essa é a negociação, quer dizer, para eles é interessante antipatizar o Lula, e, claro, a participação deles no governo Bolsonaro deixa isso muito escancarado, para que o Lula tenha que pagar um preço muito mais alto ao chegar à presidência novamente, para manter os militares na linha. Agora, isso é absurdo, de novo, porque os militares, ao fazê-lo, eles estão barganhando com a sua própria missão constitucional, o que me parece, no mínimo, antirrepublicano. Se foram os militares que fundaram a República lá em 1889, não faz sentido que eles tenham esses arroubos antirrepublicanos o tempo todo, como a gente, infelizmente, tem visto. Eu acho que as Forças Armadas não estão se ajudando, Fabiola. Leniência talvez seja pouco para qualificar a reação dos militares. Os militares não estão parados. Nos últimos dias, os militares realizaram 3 movimentos diante das revelações que transformam, por contágio, a deterioração criminal do Bolsonaro num processo de desmoralização das Forças Armadas. Os 3 movimentos foram ofensivos. Num lance, o Ministério da Defesa pediu à Polícia Federal, por escrito, que informe os nomes dos militares que se reuniram com o hacker e estelionatário Walter Delgatti para debater formas de desacreditar as urnas. Esse lance é ofensivo porque o Ministério da Defesa deveria auxiliar a Polícia Federal, fornecendo os nomes daqueles que se reuniram com o Delgatti enviado à pasta da Defesa pelo Bolsonaro. Ora, é impossível que o Ministério da Defesa, estamos falando do Ministério da Defesa, não disponha dessas informações. Havia uma comissão de militares recrutados para questionar o Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é muito difícil. O próprio hacker criminoso, ele informou que esteve com o ministro da Defesa de então, o general Paulo Sérgio Nogueira. Não é muito difícil de descobrir. Então, o Ministério da Defesa deveria ajudar a Polícia Federal e não pedir à polícia que informe os nomes. No outro lance, os comandantes militares sustentaram numa conversa com o Lula, no escurinho do Alvorada, num final de tarde de sábado, que é preciso aguardar as sentenças judiciais para reagir. E saíram desse encontro com a garantia do presidente de que não serão prejudicados os investimentos das Forças Armadas. Receberam a destinação de 53 bilhões de reais. É mais dinheiro do que os investimentos destinados à educação e à saúde. Ora, por que militares que se lambuzaram na política agora vão esperar pelas sentenças para reagir politicamente? O cenário pede uma reação política das Forças Armadas. Se elas permitiram essa lambança política, permitiram que a política entrasse nos quartéis, agora, para tirar a política dos quartéis, as Forças Armadas precisam agir politicamente. Não é preciso aguardar a sentença judicial. O Ministério da Defesa pode emitir uma nota eloquente para informar a sociedade brasileira que não compactua com o roubo de joias, com a cumplicidade de oficiais. Há generais no meio da lama, há um tenente-coronel, há inúmeros oficiais nessa lambança. Então, não é preciso aguardar sentenças, não. E no terceiro movimento, Fabiola, o general Tomás, que é agora o comandante do Exército, ele divulgou um comunicado interno dirigido à Força, em que ele diz adequadamente que a Força precisa ter consciência dos seus compromissos com a Constituição e com a legalidade e informa que a sociedade brasileira está mal informada sobre as atividades das Forças Armadas, que é preciso que as Forças Armadas se apresentem à sociedade brasileira e informem o que elas fazem de bom. E ele diz que, nessa conjuntura, os militares precisam reivindicar aumento salarial, Fabiola,
Então, arrancaram do Lula 53 bilhões em investimentos, estão falando em comunicados internos em aumento salarial. Nesse contexto, pede informação à Polícia Federal em vez de fornecer. Arrancam investimentos maiores do que, mais volumosos do que os destinados à saúde e educação, enquanto escondem, retardam a reação a essa deterioração. E, por último, reivindicam aumento salarial. Fabíola, nesse contexto, dá a impressão de que as Forças Armadas utilizam a brasa do golpismo para assar uma pizza. E não é pizza de mussarela com orégano, não, é pizza de privilégios. Então é preciso parar, Fabíola, de tratar militares como se fossem bichinhos de pelúcia. Os militares permitiram que a política entrasse nos quartéis, agora eles têm que colocar a política para fora e precisam reagir energicamente. E não é hora de reivindicar privilégios. Então é tudo muito inadequado, Fabíola. As Forças Armadas realmente estão utilizando as cinzas, essas brasas do bolsonarismo golpista, para assar pizza. E não é hora desse tipo de procedimento. Até falou sobre a questão dos militares, né, professora? O Jamil Chad, ele colocou aqui, fez uma coluna aqui, ouviu Gilmar Mendes. Forças Armadas foram muito lenientes com Bolsonaro, foi o que disse Gilmar Mendes. Ele é decano no STF e o ministro diz acreditar que a democracia brasileira mostrou sua vitalidade diante dos últimos acontecimentos e que tais episódios tivessem ocorrido em outros países, a democracia já teria sido asfixiada. Mesmo assim, ele alerta que novas regras precisam ser estabelecidas no Brasil e constatou ainda que as Forças Armadas não façam parte de um plano de golpe, ainda que as Forças Armadas não façam parte de um plano de golpe, elas foram lenientes com Jair Bolsonaro. A senhora também acha que elas foram lenientes, professora? No mínimo foram lenientes. Para começar a abordagem sobre esse aspecto, a gente não tem como divergir do ministro Gilmar Mendes, isso é incontestável. Quer dizer, a gente passou os 4 anos, e repito, desde a colocação, quer dizer, o próprio TCU fez um levantamento, foram mais de 6 mil militares ocupando cargos civis, para além das funções efetivamente militares. Não por acaso, o vice-presidente do então presidente Bolsonaro era um general, o vice-presidente, o candidato na sua chapa, felizmente derrotado em 2022, era também um general. Então, em tudo que há de ato do Bolsonaro, você vai encontrar um militar, uma representação das Forças Armadas nesse entrelaçamento. E o episódio da sexta-feira, Fabiola, aqui em Brasília, da prisão de toda a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, revela o fio contínuo que se fazia, porque também tinha generais, tinham pessoas das Forças Armadas envolvidas no 8 de dezembro. Os inquéritos, as investigações também já apontam para isso. Então, o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, nosso decano, foi assim muito preciso nessa definição da leniência das Forças Armadas com os 4 anos de desgoverno do então presidente Bolsonaro. A gente tem aqui também duas pessoas que observam bastante essa relação, o Josias e o Casarões, né, dessa relação com os militares. Recentemente até o Josias estava entrevistando o próprio ministro da Defesa. Você usaria a palavra lenientes, ô Josias, ou ia um pouco mais além? Eu acho que as Forças Armadas não estão se ajudando, Fabíola. Leniência talvez seja pouco para qualificar a reação dos militares. Os militares não estão parados. Nos últimos dias, os militares realizaram 3 movimentos diante das revelações que transformam, por contágio, a deterioração criminal do Bolsonaro num processo de desmoralização das Forças Armadas. Os 3 movimentos foram ofensivos. Num lance, o Ministério da Defesa pediu à Polícia Federal, por escrito, que informe os nomes dos militares que se reuniram com o hacker e estelionatário Walter Delgatti para debater formas de desacreditar as urnas. Esse lance é ofensivo porque o Ministério da Defesa deveria auxiliar a Polícia Federal, fornecendo os nomes daqueles que se reuniram com o Delgatti enviado à pasta da Defesa pelo Bolsonaro. Ora, é impossível que o Ministério da Defesa, estamos falando do Ministério da Defesa, não disponha
dessas informações. Havia uma comissão de militares recrutados para questionar o Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é muito difícil. O próprio hacker criminoso, ele informou que esteve com o ministro da Defesa de então, o general Paulo Sérgio Nogueira. Não é muito difícil de descobrir. Então, o Ministério da Defesa deveria ajudar a Polícia Federal e não pedir à polícia que informe os nomes. No outro lance, os comandantes militares sustentaram numa conversa com o Lula, no escurinho do Alvorada, num final de tarde de sábado, que é preciso aguardar as sentenças judiciais para reagir. E saíram desse encontro com a garantia do presidente de que não serão prejudicados os investimentos das Forças Armadas. Receberam a destinação de 53 bilhões de reais. É mais dinheiro do que os investimentos destinados à educação e à saúde. Ora, por que militares que se lambuzaram na política agora vão esperar pelas sentenças para reagir politicamente? O cenário pede uma reação política das Forças Armadas. Se elas permitiram essa lambança política, permitiram que a política entrasse nos quartéis, agora, para tirar a política dos quartéis, as Forças Armadas precisam agir politicamente. Não é preciso aguardar a sentença judicial. O Ministério da Defesa pode emitir uma nota eloquente para informar a sociedade brasileira que não compactua com o roubo de joias, com a cumplicidade de oficiais. Há generais no meio da lama, há um tenente-coronel, há inúmeros oficiais nessa lambança. Então, não é preciso aguardar sentenças, não. E num terceiro movimento, Fabiola, o general Tomás, que é agora o comandante do Exército, ele divulgou um comunicado interno dirigido à Força, em que ele diz adequadamente que a Força precisa ter consciência dos seus compromissos com a Constituição e com a legalidade e informa que a sociedade brasileira está mal informada sobre as atividades das Forças Armadas, que é preciso que as Forças Armadas se apresentem à sociedade brasileira e informem o que elas fazem de bom. E ele diz que, nessa conjuntura, os militares precisam reivindicar aumento salarial, Fabiola. Então, arrancaram do Lula 53 bilhões em investimentos, estão falando em comunicados internos em aumento salarial. Nesse contexto, pede informação à Polícia Federal em vez de fornecer. Arrancam investimentos mais volumosos do que os destinados à saúde e educação, enquanto escondem, retardam a reação a essa deterioração. E, por último, reivindicam aumento salarial, Fabiola. Nesse contexto, dá a impressão de que as Forças Armadas utilizam a brasa do golpismo para assar uma pizza. E não é pizza de mussarela com orégano, não, é pizza de privilégios. Então é preciso parar, Fabiola, de tratar militares como se fossem bichinhos de pelúcia. Os militares permitiram que a política entrasse nos quartéis, agora eles têm que colocar a política para fora e precisam reagir energicamente. E não é hora de reivindicar privilégios. Então é tudo muito inadequado, Fabiola. As Forças Armadas realmente estão utilizando as cinzas, essas brasas do bolsonarismo golpista, para assar pizza. E não é hora desse tipo de procedimento. Bom, a gravidade dos fatos, assim, acho que ninguém mais tem dúvida, não é? Você tinha um cenário de envolvimento direto, muito ativo, do próprio presidente da República da época, com um braço empresarial muito forte, ao mesmo tempo. As investigações e que vão se correlacionando demonstram que também tinha uma participação de forças, não é? Das próprias Forças Armadas. Quer dizer, o governo Bolsonaro, desde o primeiro momento, foi composto com uma participação muito grande de militares em funções civis.
Então, isso seguramente não foi casual. Isso tudo foi tudo sempre muito engendrado. Você tem a participação de advogados de maneira também muito ativa no assessoramento, que nos parece, num primeiro momento, que ia muito além das funções de uma assessoria jurídica advocatícia para qualquer cliente. Então, quer dizer, são fatos que se relacionam e que tem todo um fio de continuidade, que aí sim é a gravidade em relação ao nosso sistema democrático, ao Estado democrático de direito, tudo com vistas a não permitir a saída do presidente Bolsonaro da presidência da República. Ou seja, a gente teve, e aí não pode esquecer, Fabíola, que a gente teve o 12 de dezembro. O 12 de dezembro já fazia parte de toda essa maquinação golpista, e seguramente o envolvimento e a participação do ex-presidente Bolsonaro em crimes comuns que vão do peculato e crimes contra a democracia, entendeu? Os atentados ao próprio Estado democrático de direito, isso aí não está mais sob dúvidas. Agora é a reunião do conjunto probatório que avance do inquérito para uma denúncia e um processo, e naturalmente que se espera uma condenação. O Brasil não pode manter impune tudo isso. Ô Josias, o conteúdo das mensagens também foi acessado aqui pelo Aguirre Talento nesse relatório. Abre aqui na tela para mim. Nesses relatórios produzidos pela investigação, a Polícia Federal ela apresentou alguns detalhes de algumas mensagens, né? Tem mensagens ali de junho, por exemplo, de 21 de junho de 2022, ou seja, bem antes do 8 de janeiro, e tudo isso sendo preparado, sendo estimulado. Numa das mensagens, a Polícia Federal até reproduziu uma imagem do vídeo, né, que tem um vídeo ali atacando Alexandre de Moraes e tudo mais, e aí ele tem a seguinte frase com letras ali em caixa alta e caixa baixa: a estratégia, o poder a qualquer custo, o povo está esperto, compartilhem, teremos sangue, guerra civil. Olha só, Josias, esse é um pouquinho do conteúdo das mensagens que eram enviadas e que chamou a atenção da Polícia Federal, Josias. O timbre do Bolsonaro nessas mensagens orna muito com a atmosfera de fanatização que levou ao 8 de janeiro e a episódios que antecederam a invasão aos prédios públicos, né? O Bolsonaro conseguiu bolsonarizar a rotina política do país porque ele encontrou material. A gente precisa realçar esse aspecto. O presidente não agiu só. Esse é o fato, a meu ver, mais relevante que a Polícia Federal vem revelando nos últimos dias. É impossível criticar a disfarçatez do Bolsonaro e tratar com punhos de renda empresários como esse Meyer Nigri, que se dispunham a repassar adiante mentiras de um presidente negacionista, obscurantista, antidemocrático. É inevitável constatar que o roubo de joias da União só foi possível porque o Bolsonaro contou com a cumplicidade fardada e paisana. É incontornável a constatação de que o golpismo e a corrupção foram blindados durante 4 anos por quem deveria combatê-los: a Procuradoria-Geral da República, a Presidência da Câmara dos Deputados. Depois que o eleitor derrubou os escudos, aí a perversão do Bolsonaro virou uma espécie de rabo escondido com o elefante de fora. Impossível não notar, impossível não perceber. Contra esse pano de fundo radioativo, a Polícia Federal deixou de tratar o Bolsonaro como ex-presidente. O Bolsonaro agora é tratado e será interrogado na quinta-feira da semana que vem como chefe de uma organização criminosa. Ele virou freguês de caderneta dos investigadores. Ele amarga agora a sua 5ª intimação da Polícia Federal. E dessa vez ele vai responder sobre 2 perversões: essa parceria miliciana com empresários para difusão de mentiras e o comércio ilegal de joias da República. No caso das joias, a polícia age com um requinte de sofisticação. O Bolsonaro e os seus cúmplices
os paisanos e os militares, eles foram convocados para depor na mesma hora, para evitar que eles combinem versões, que um descubra o que a polícia perguntou ao outro e construam versões fantasiosas. É um tratamento realmente dispensado a quadrilheiros. Então, o Bolsonaro, Fabíola, ele foi um suicida didático, ele facilitou o trabalho policial, ele planejou metodicamente os seus erros, ele transformou o mandato numa instalação desconstrutiva, ele desgovernou o país movido por forças inconscientes e antagônicas. A retórica era patriótica e limpinha e a prática era golpista e corrupta.